Sejam todos muito bem-vindos, né? Dando sequência aí ao nosso curso de estatística, aqui é a nossa segunda aula, né? Que trata aí das variáveis, população e amostra, não é isso? Então, dando essa sequência aí, quando a gente fala de variáveis, né? Nós já falamos anteriormente aí, são os resultados possíveis de um fenômeno, né? Quando eu pego um determinado item e pego essas informações sobre eles, eu posso ter coisas que variam, né? Por exemplo, se eu pego lá uma informação sobre o sexo, masculino ou feminino, ele varia, não é isso? Estado civil, cor dos olhos, valores também, salário, número de imóveis, número de empregados de uma empresa, número de alunos, número de filhos. Todas essas informações, quando eu estou pegando, faço um questionário, por exemplo, faço uma certa determinada pesquisa, aqueles valores variam, por isso são chamadas de variáveis, né? Agora, essas variáveis são classificadas em dois grandes grupos, né? As variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. Uma, como o próprio nome diz, né? Versa sobre a qualidade, o outro sobre a quantidade. Mas essa qualidade tem a ver, assim, toda vez que as respostas forem palavras, né? Forem dados não quantitativos, não são quantidades, eles vão ser variáveis qualitativas. Por exemplo, sexo, masculino e feminino, estado civil, casado, solteiro, viúvo, assim por diante, né? Cor dos olhos, tudo isso são informações ou respostas que você tem que pôr sim ou não. Sempre são variáveis chamadas qualitativas, né? Elas não são variáveis que têm quantidades, não são valores. Ah, mas às vezes eu ponho aqui sexo, tem lá um masculino, dois feminino. Isso é quantidade? Não, porque a informação é qualitativa. Sexo é masculino ou feminino. Então, aquele número é apenas para facilitar o processamento depois, mas ele não tem a ver com quantidade, não é isso? E assim por diante, né? Nos outros itens aí que tem alguma informação, a gente tem que analisar o tipo da informação. Se não é de quantidade, ele é chamado de variável qualitativa, né? A gente depois vai ver exercícios e exemplos, tá bom? Aqui, quando nós temos as variáveis quantitativas, o nome diz já é de quantidade, nós vamos ter aqui informações sobre lá, como diz aqui, o resultado é em números, número de empregados, número de imóveis, salário, altura, peso e assim por diante. Dados quantitativos. Quando nós temos variáveis quantitativas, nós temos dois grupos, as quantitativas discretas e as chamadas quantitativas contínuas, né? O que seria esse discreta? Discreta tem a ver com números inteiros, valores inteiros. Ó. Então, toda vez que eu tiver dados, que eu vou ter informação e o número é inteiro, é chamada de quantitativa e discreta. Por quê? É o contrário do contínuo. Discreta são valores inteiros. Por exemplo, número de alunos. 5, 10, 15, 20, 25, 28. Não pode ser 23,5. Não tem como ser número quebrado. Número de filhos. Então você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, quantos filhos forem. Mas não tem valor quebrado. Número de cartões de crédito. Não é número inteiro. 0, 1, 2, 3. Ah, não, mas eu tenho 3 cartões e meio. Não existe. Ou são 3 ou 4. Não tem como ser 3,5. Então, toda vez que a variável tiver que ser inteira, ela é chamada de quantitativa discreta. Tá? Quando trata de valores que podem ser quebrados, valores quebrados, né, entre limites, eu posso colocar peso. Os valores são quebradinhos, pode ser quebrado, altura, distância, salários, né? São variáveis quantitativas contínuas, que podem ter valores quebrados. Então, o valor inteiro é discreto, quantitativo é discreto, valores que podem ter valores quebrados, quantitativas contínuas. Tá? Em seguida, a gente vai fazer exercícios, tá, sobre isso, mas vamos dar ainda mais duas definições aí, né, importantes. População e amostra. Então, como a gente entende isso em estatística? População é um conjunto de elementos do mesmo universo. Então, se eu vou fazer uma pesquisa com alunos de uma determinada faculdade, qual a população, estatisticamente falando? São todos os alunos daquela faculdade. Né? O nome já diz, é aquele universo que eu fiz, é o total. De todos esses alunos, eu vou fazer uma pesquisa com 100 deles, eu vou escolher 100. Ah, então você vai tirar uma amostra, que é um subconjunto dessa população. Então, qual vai ser essa amostra? No caso lá, se são todos alunos de uma faculdade, a população são todos alunos daquela faculdade. A amostra, aquelas pessoas que são alunos da faculdade que eu vou pegar para fazer a minha pesquisa. Então, vai ser um subconjunto daquela população.
Ah, mas e se eu estiver fazendo a minha análise aí entre alunos que são da turma de administração? Bom, aí a minha população são todos alunos de administração, já não são todos da faculdade. Aí vou tirar uma amostra, é um subconjunto dos alunos de administração. E assim por diante. Então, população aqui, não entenda a população aí, o número de pessoas, de tudo. A população é o todo das informações que eu estou coletando. E a amostra é uma parte que eu pego, né? Então é um subconjunto daquilo. E eu posso, através da análise da amostra, ter o todo. Eu costumo dar um exemplo que eu acho interessante aí. Quando você vai querer saber da condição da sua saúde, você tira uma amostra do seu sangue, você não tira todo o seu sangue, não é isso? A amostra vai mostrar a situação de todo o seu organismo, não é isso? Eu não vou tirar todo o sangue para saber como é que está a situação. Eu tiro uma amostra, aquela amostra de sangue me dá informação sobre toda a situação de todo o sangue, não é? Então, esse exemplo, acredito que seja claro aí para a gente, a amostra é uma parte. Mesmo porque quando eu faço pesquisa, por exemplo, eleitoral, né, que é normal a gente usar aí, a gente pega uma amostra, uma quantidade pequena de pessoas, depois nós vamos falar sobre isso mais à frente, como que a gente quantifica isso. Eu pego uma amostra e aquilo me dá informação sobre todo o país, não é isso? Se eu pego uma eleição presidencial, eu pego uma amostra de milhares de pessoas aí, que a gente vai ver depois a quantidade que seria, alguns milhares de pessoas, eu faço a informação, aquela amostra me dá a informação da conclusão sobre o todo, sobre a população toda, né? E tem técnicas especiais de amostragem, que a gente vai ver, né, em seguida aí, né? Então, quando a gente fala aqui de técnicas de amostragem, né, temos aqui a chamada, né, não vou mostrar todas as técnicas, mas só para a gente ter uma noção aqui. A amostragem aleatória simples, né, que é aquela em que eu tenho uma quantidade de elementos, né, e eu faço uma escolha de uma determinada quantidade e faço um sorteio, a gente pode dizer assim, né, e descubro a quantidade de pessoas, ou pego daquela quantidade total, pego uma parte e faço a pesquisa. Então tem um exemplo bem simples aqui, né, desse caso da amostragem aleatória simples. Ó, eu quero obter uma amostra representativa de 10% de uma população de 200 alunos de uma escola. Então tenho lá um determinado período lá, eu tenho 200 alunos que estudam na parte da manhã. Eu quero fazer uma pesquisa com 10%. Bom, 10% de 200 são 20 pessoas. Então o que eu faço? Ó, numero esses alunos de 1 a 200, escrevo esses números, né, em pedaços de papel, coloco numa urna, né, e retiro quantos? Se é 10%, 20 pedaços dessa urna. Aí os que forem selecionados são os que vão fazer parte dessa eleição. Então é uma coisa bem simples, né? É a chamada amostragem aleatória simples. Já tem um caso também, ó, de uma amostragem chamada estratificada, que já é uma coisa mais refinada. Eu tenho um subconjunto que eu tenho que fazer proporcionalmente, né, àquele total. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos um exemplo que pode ser dado tipo assim, né, eu tenho uma população total de uma faculdade, ó, 70% que está em verde aqui de alunos, 10% aqui como professores e 20% como colaboradores, aqueles que trabalham lá. Se eu for fazer uma eleição, por exemplo, de alguém e que eu tenho que pegar, fazer essa pesquisa com todas essas pessoas aqui, eu tenho que fazer isso de forma proporcional. A amostra que eu vou fazer, que é uma parte, é um subconjunto total, tem que ter a mesma quantidade. Aquela amostra vai ter que ter 70% de alunos, 20% de colaboradores, 10% de professores. Senão eu vou distorcer a minha amostra. Só para a gente dizer, quando é feito isso aqui, gente, quando que é aplicado isso? A gente já deu o exemplo aí de pesquisa para presidente. O estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral, é onde tem mais pessoas. Proporcionalmente, ele tem lá um percentual em relação ao total. Quando vai se analisar, vai fazer a amostra de pessoas, naturalmente vai ter que pegar uma proporção igual àquele percentual de São Paulo para fazer a amostra. Se eu pegar lá 5 mil pessoas e eu tiver que 20% é em São Paulo, então 20% das 5 mil vai ter que estar na minha amostra, vai ter que ser de São Paulo. Ou seja, eu tenho que fazer
uma amostragem estratificada, em extratos, em pedaços proporcionais àquilo que eu vou trabalhar. Então a amostra, reparem, ó, nós fizemos aqui a população, o todo, a amostra tem que ter os mesmos percentuais. Isso já é uma amostragem mais refinada, não é isso? E agora, para a gente ter aqui o exemplo, né, os exercícios, para a gente deixar isso claro. Então, agora que a gente já entende de população, né, e aquilo que a gente vai fazer de pesquisa aí, aqui para a gente classificar, ó, nas variáveis, se elas são qualitativas, quantitativas, discretas ou contínuas. Então nós temos aqui uma população, ó, alunos de uma escola. O que eu quero saber? Ó, variável que eu vou trabalhar, cor dos olhos. Essa variável aqui é quantitativa ou qualitativa? Cor dos olhos, ó, castanho, preto, azul, né, verde, é qualitativo. Não tem nem dúvida, né? Qualidade, não é uma quantidade. População, pregos produzidos por uma máquina. Beleza, então vamos pensar lá, pregos. A variável, comprimento. O comprimento do prego, pô, pode variar. Os valores podem ser quebrados, né? Tem valores que vão ter uma variação, né, de valores. Então, o comprimento é uma quantidade, discreta ou contínua. O valor é inteiro? Não, pode ser valor quebrado. Então é quantitativa contínua, né? Casais residentes em uma casa. Número de filhos. Ó, a população são os casais. Variável, número de filhos. Número de filhos. É quantitativo ou qualitativo? Opa, número aqui já é quantitativo. Mas tem que ser números inteiros, não é isso? Número de filhos. 0, 1, 2, 3. Então é quantitativo discreto. Tá? Biblioteca de uma cidade. Ó, a população. São todos os livros de uma biblioteca. Variável, número de livros. É quantitativo ou qualitativo? Quantitativo. Beleza. Então, mas é discreto ou contínuo? Número de livros não tem que ser um número inteiro? Tem que ser inteiro, não tem como ser número quebrado. Então eu vou ter que ser a quantitativa discreta. Né? As jogadas de um dado, ó, essa é a população. Ponto obtido em cada jogada. Eu joguei. Bom, o dado tem de 1 a 6, não é isso? Os pontos que eu vou ter só podem ser números inteiros. Eu não posso jogar um dado e dar 1,5, 3,5. Tem como, não é? São valores inteiros. Então é quantitativa discreta também. Funcionários de uma empresa. Ó, essa população. A variável é usuário de internet em casa. Aqui seria uma pergunta, né? É usuário de internet? Sim ou não? Então, se não tem quantidade, é qualidade, é qualitativo. Peças produzidas por uma máquina. Ó, tem as peças lá. Diâmetro externo. Né? Sei lá, uns cilindros lá, eu tenho que saber o diâmetro. Pô, diâmetro pode ser valores quebrados. Né? É quantitativo e é contínuo. Funcionários de uma empresa. Os salários dos funcionários. Bom, salário, classicamente, é quantitativo e é contínuo. Por quê? Podem ser valor quebrado. Eu não vou ter valor redondo, né? Funcionários de uma empresa, sexo dos filhos. Ó. A resposta aqui, sexo dos filhos, masculino ou feminino, não é isso? Então vai ser qualitativo, é a qualidade. Clientes de uma loja, é a população. Quantos cartões de crédito possui? Quantitativo e tem que ser número inteiro, então é quantitativo discreto, não é isso? Então vocês vejam que é muito simples, né? Essa parte de variável aí, entre qualitativo, quantitativo, contínuo ou discreto. Né? E aqui, um exemplo, já está resolvido também, é uma população de 200 alunos. Eu tenho 118 meninas e 82 meninas. Extraia uma amostra representativa de 10% dessa população. Foi estabelecido aqui 10%. De que forma eu vou fazer? Ó, nesse exemplo, é uma característica que permite identificar dois estratos, né? dois níveis. Né, de sexo, ó, masculino e feminino. 118 meninos, 118 meninas. Total 200, né? Eu somo aqui, ó, 200. Quando eu faço aqui, eu quero tirar uma amostra de 10%. Ah, mas por que 10? Porque foi estabelecido isso. Eu podia pôr 15, podia pôr 7, podia pôr 8, podia pôr 20, né? Não importa. Mas para fazer uma amostra estratificada, que é essa mais sofisticada, o que eu fiz? Eu calculei 10% sobre os 118. Ó. Então 10% aqui, até se você olhar na calculadora, né? Como é que você faz aí o cálculo, né? Vou pôr aqui a calculadora para a gente
poder fazer o cálculo aí. Então, 118 vezes 118 vezes 10%. 10%. 11,8, está aqui. Depois, 82 vezes 10%. 8,2, está aqui. 11,8 mais 8,2 dá 20 no final. Bom, só que é o seguinte, eu não posso fazer uma amostra com 11,8. Eu não tenho como pegar 11 alunos mais 0,8. 11,8 está mais próximo de 12. Então aqui eu vou pegar 12 meninos, né, 12 alunos do sexo masculino. 8,2, ó, aqui acima de 5, então aumenta um aqui, vai para 12. Aqui é abaixo de 5, então eu elimino aqui, fica sendo 11. No total eu vou ter 20 pessoas mesmo, mas eu estou pegando de forma estratificada, né? Pegando uma quantidade maior de meninos, porque tem mais meninos do que meninas. Então eu estou fazendo a amostra dentro daquilo que a gente mostrou aqui no exemplo anterior, né? Que está fazendo uma amostra estratificada. A mesma porcentagem que tem na população, eu fiz a porcentagem na amostra. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí, que tenha ajudado vocês na compreensão. E conto aí com o seu joinha aí no vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda a gente, tá? E incentiva aí a gente produzir mais material aí para vocês, tá bom? Grande abraço.